Boa noite. Hoje teremos mais uma live. Boa noite, Milane. Tudo bem? Opa. Oi, Guilherme. Boa noite. Que prazer. Que honra tê-lo aqui. Olá, Ana Karina. Oi, Mário Milane. Boa Tudo noite. bem? Tudo bom? A Estou imagem bem. está boa, o som Obrigado está já bom. antecipadamente pelo convite. Maria Ivete Milani entrou, boa noite. Que honra, Ivete. Penaforte, Rosane Penaforte, muito boa noite, Rosane, seja bem-vinda. Ivete, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença de vocês sempre nos acompanhando, prestigiando o nosso trabalho. E a gente faz com muito carinho, né? Se prepara, escolhe o tema. Sumiu o meu som? Sumiu o meu som? Você me ouve e faz um sinal. Eu não te ouço. Deixa eu Eu não te ver. ouço. Melhorou? 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 Gente, me ajudem. Vocês estão me escutando? Pois é, Oi, não só um estou te minutinho. ouvindo, Ana Karina. Eu estou perguntando, Rosana, você está me escutando bem? Está escutando Milane bem? Por favor, nos ajudem. Saia, Vou sair. saia, sim. Vou sair, tá bom? Luciana Dutra, boa noite, Luciane, tudo bem? Alto e claro, então tá. Eu acho que ele já deve estar entrando, deve ser alguma coisa que ele mexeu no som, mas já está voltando e já vamos seguir. Obrigada, Guilherme. Olha, todos, boa noite a todos. Muito obrigada por estar aqui acompanhando e prestigiando o nosso trabalho. Comentando para vocês que existem várias lives gravadas no nosso Instagram com temas muito interessantes que podem servir como guia ou para você ou para alguma amiga que esteja precisando daquele conteúdo. Então, vocês assistam as outras lives, que tem muita live direcionada para a mulher. Você me Oi, ouve agora? Milene. Sim, Eu você também está te me ouço. escutando? Ah, então Tá. tá. Tá um pouco cortadinho, mas está tudo bem. Gente, durante a Pronto, a transmissão gente a vai gente entende. se ajustando. Eu estava só comentando, Milane, sobre as Pois não. lives que temos gravados no Instagram, né? Com muitos temas interessantes. Então, que as pessoas que estão nos assistindo, que possam assistir, ir e assistir as outras lives já gravadas, que sirvam para elas ou para alguém da família, algum amigo que esteja precisando daquele conteúdo e faça alguma diferença na vida, né? Então, a gente desde já agradece a todos, né? A todos que nos acompanham sempre. E você, Milane, tá tudo bem por aí? Sim, aproveitando o que você disse, eu tenho acompanhado o seu trabalho desde as lives de março, e realmente você tem razão, os assuntos são crescentes e devem interessar muitas pessoas. Inclusive, o de hoje, ele tem um pouco da sequência daquele que nós fizemos em março, por Verdade, conta de desenvolver a mulher, a mãe, o ambiente da casa. Mas aqui, verdade. eu falo com você aqui de Jaú, para quem não conhece, é uma cidade do interior do estado de São Paulo.
E aqui foi um dia bonito e o outono está muito bom por aqui. Tá agradável a temperatura aí. Que bom. Realmente eu acho que o clima mesmo está assim em todo o Brasil, né? Porque eu estou aqui no interior no litoral, no litoral norte de São Paulo, e o dia também foi bem bonito, meio que ameaçou de manhã, mas depois abriu o sol e fez um dia bem brilhante, bem maravilhoso. E eu sei que a Rosana Penaforte é de Manaus, o Guilherme também, né, amigo do coração, amigo dos meus filhos, é de Manaus. A Luciane Dutra, de onde você é, Luciane? E a Mari Anjo Santo também entrou. A gente gostaria também de saber de onde que estão assistindo a live, né, em qual estado, que é interessante nessa questão das lives e internet, ela atravessou fronteiras e hoje em dia pode estar em qualquer lugar do mundo e pode prestigiar a nossa live, né? Olha, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Luciane, seja bem-vinda. Obrigado, obrigado. Bem-vinda, bem-vinda. Aí tem a outra, Ellen. Ah, deve ser eu sei quem é, a filha da Jane, né? A Isabelle, de Manaus. Boa noite. Então vamos, acho que dar início, né, Milane, a nossa noite maravilhosa que teremos aqui, essa live, com um tema muito interessante, né? Boa noite, todos sejam bem-vindos e bem-vindas a esta live. Temos como convidado Mário Milani, que é um terapeuta, constelador, analista corporal e comportamental e reflexologia como base de tratamento à saúde mental e desenvolvimento humano. Seja bem-vindo de novo, Mário Milani, obrigada por ter aceito o convite. Eu é que agradeço, Ana Karina, primeiramente, sempre o seu carinho e atenção para com o meu trabalho. É recíproco porque eu acompanho o seu e percebo que as suas abordagens nas lives, elas falam com as mulheres, das mulheres e para as mulheres. Evidentemente que qualquer homem que possa acompanhar também vai perceber que ele indiretamente também é contemplado com o que é falado, nunca é excluído, mas de qualquer maneira o direcionamento do meu trabalho, do seu trabalho, é direcionado às mulheres. E as pessoas vão compreender por quê, já que a mulher, ela, como já falado nas suas lives, ela coordena a casa, ela tem um poder de atração, de centralização no ambiente de trabalho. Na família mais ampliada, ela também é o centro. E então, é a partir dela que as coisas acontecem. Então, foi até por aí que eu direcionei o meu trabalho, porque uma vez que você trabalha com a mulher, ou a esposa, ou a mãe, ela tem a capacidade de, a partir dela, organizar todo o ambiente onde ela está inserida. Então, mais uma vez, obrigado, agradeço e espero que as pessoas que nos acompanhem e os que vão ver a live posteriormente possam aproveitar. Sim, realmente, você está colocando a importância dessa mulher para a humanidade, para a sociedade, porque realmente tudo começa a partir de uma mulher, né? Se a gente for pensar, ou você é mãe ou você é filha, então você sai de uma mãe, né? E a partir dessa mãe, há uma frase que diz assim, metade do mundo é mulher, e a outra metade é filho dessas mulheres. Isso é perfeito, né? Isso é perfeito. Porque realmente é assim, então quando a gente toma consciência disso, então a gente percebe a força, humildemente, né? Sem arrogância nem prepotência, mas assim, a força, a importância da mulher, tanto para a saúde, como também para equilibrar tanto a família, a sociedade, a humanidade. Hoje, frente ao que nós estamos vendo com essa pandemia, né?
Então, percebemos como falta esse toque da mulher, tanto para gerenciar como para acolher todos os que estão envolvidos nessa questão da pandemia, né? Porque como é possível quando muitos estão morrendo, muitos estão se enriquecendo, vendendo e aproveitando dinheiro para comprar oxigênio, comprando luxos pessoais. Enfim, a mulher é aquela que acolhe e em cima disso, dessa importância da mulher no sistema da família, que nós trouxemos hoje o tema Mães e Filhos, Funções e Destinos, que vem sendo uma reflexão sobre as relações familiares a partir de um olhar sistêmico, né? Sobre a convivência humana dos membros dessa família. Então, os membros da família, ao interagirem, né, e comunicarem, estabelecem relações que servem para manter o sistema familiar em equilíbrio ou desequilíbrio. Quando existe o desequilíbrio desse sistema, né, a gente pode provocar desequilíbrio tanto no indivíduo, né, e vice-versa, quando há mudança. O que a gente vê, né, Milane? Que quando há mudanças num membro da família, há mudanças nos outros membros, né? Então, a partir daí, eu gostaria que você fizesse a colocação em cima de como funcionam essas relações familiares, Milane, de uma forma geral. Aproveitando o seu primeiro raciocínio, numa família, quando alguém adoece, ou alguém sente, vamos dizer que esse seja o primeiro sintoma de que algo maior já está acontecendo e que esse membro, então, percebeu e começou a sentir a influência dessas questões, que é o desequilíbrio. Certo. Mas de uma maneira, para trabalhar a sistêmica, vamos colocar exemplos e permitir que as pessoas que nos ouvem entendam um pouco mais. Vamos partir a princípio da mulher que ela tem na casa. Vamos partir que ela tenha marido, tenha filhos, mais de 3, e tenha esse sistema formado. Outra possibilidade é que ela seja viúva e tenha filhos, ou que ela tenha só filhos e não tenha companheiro. E mesmo que esses filhos possam ser de companheiros diferentes. Então, num universo bem amplo, você possa entender você, pelo que nós estamos dizendo, ou conhecer alguma família ou algumas pessoas que você diz, eu conheço alguém que parece com o que eles estão conversando. Então, começamos por aí. Você, então, tem, sistemicamente, funções. Porque ser pai não é necessariamente uma pessoa, não é um objeto. É uma função. O homem nasce homem e, em um determinado momento, ele, então, após gerar filho, ele assume a função pai e, num determinado momento, esse filho se separa da família de uma maneira prática, ganha o mundo, então esse pai deixa de ser a função pai, mas não perde a paternidade. Da mesma maneira, a função mãe. A mulher, num determinado momento, ela gera filho, adquire a função mãe, e no futuro, quando esse filho ou filha ganharem o mundo, ela deixa de ter a função mãe. Agora, o que você está dizendo é essa situação. Como acontecem o comportamento não sadio, vamos dizer assim. Você usou uma outra palavra que me fugiu agora, mas é isso. O desequilíbrio do sistema. Isso, o desequilíbrio do sistema. Muito bem, Ana Karina, muito obrigado. Eu anotei aqui a palavra, mas deixa eu anotar novamente para que eu não possa perder.
Muito bem. Então, vamos supor que você tenha, dentro do casal, enquanto casal, alguma desavença entre eles. Se você pensar no que possa ser isso, ele tem uma conotação de adulto ou comportamento infantil ou não adequado a um relacionamento entre marido e mulher. Pode ser uma birra, pode ser uma coisa séria, financeira, algo aconteceu então nesse casal enquanto casal. Se esse casal se dispõe a descobrir do que se trata, ele tende a procurar ajuda. E essa ajuda, né, terapêutica, ou psicológica, ou psiquiatra, vai fazer a análise da maneira como esta pessoa hoje ela se relacionou no sistema familiar de origem. Então, lá atrás, da maneira como ele foi criado pelo pai e pela mãe, a influência dos avós, dos irmãos, de todo o sistema constelatório da família, ele então, ali, ele pode perceber que aconteceu alguma coisa que tenha influência no que está acontecendo com ele hoje. Ivo, por quê? Só um minuto. Tem aqui falando que você está falando com eco. Ah, pois não, mas eu preciso, então, compreender como eu resolvo isso, né, cara? Piorou. Agora parou. Vê se, às vezes, você tirando o microfone fica melhor. Tenta aí. O microfone... Novamente. O teu fone. Tenta tirar o teu fone. Oi, Paulinha, boa noite. Priscila Souza Milani, boa noite, Priscila. Seja bem-vinda. É possível me ouvir assim? Agora piorou. Então, eu estou percebendo, mas eu não consigo resolver. Então, deixa do jeito que estava, porque agora está... Não sei, eu estou percebendo um pouco de eco, mas... Agora melhorou, Ivo. Deixa quieto. Tudo bem, que possa ser assim, então. Então, vamos lá. Damos sequência, né? Na sequência. Então, a gente começa a fazer a identificação dessa mulher, voltando um pouco assim, por causa do eco, essa mulher dentro desse contexto familiar. Então, ela possa ter ou não marido, possa ter ou não filhos, ser sem marido, ser viúva com filhos, então, dentro de um contexto maior. E dentro disso, você também traça o perfil socioeconômico. Porque você pode, embora ter marido, você possa que ele tenha trabalho externo, demorar tempos para voltar para casa, então ele é presente. E você está colocando, tipo assim, só para entender para as pessoas que estão aqui, você está falando das consequências da ausência do pai, é isso? Não, ainda não. Ainda não. Eu estou dizendo que possa ser uma das condições para você identificar essa mulher. Ah, entendi. No contexto familiar onde ela vive. E, eu digo, ela pode ser uma das que não tem marido. Mas ela também pode ter marido, mas esse marido trabalhar em outro estado, demorar um bom tempo para voltar. Então ela tem, mas ele é um pouco ausente. Então nós estamos ainda identificando. Muito bem, mas se você preferir, já que você tocou no assunto, vamos considerar essa primeira hipótese. É a mulher que tem marido ausente e os filhos estão ainda pequenos. O que possa acontecer como desequilíbrio? É que, na ausência desse marido, um dos filhos assume a função. Ele se aproxima mais da mãe, ele está
ele dá um carinho que ela precisa, ele é atencioso para com ela numa função além de filho. E ela, porque o marido saiu, e ele vai se envolvendo com esse filho, na relação normal da casa, mas ela não é, ou melhor, ela é natural, mas ela não é adequada. E não é saudável para o desenvolvimento desse filho, né? Tanto da mãe como desse filho. Porque ele acaba assumindo uma função que não é dele, né? Justamente. Para ela e para ele. O desequilíbrio é dentro do sistema familiar. Exatamente. Só que como ela é adulta, e aí o marido volta e eles se entendem como casal, isso pode passar um pouco desapercebido para ela. Mas a criança não necessariamente, porque ela pode ter um trauma de que quando esse homem, vamos dizer, não está, eu faço a função de ser assim, e quando ele chega, eu sou colocado para o meu corpo, para fora do espaço que eu tinha com essa mulher. Embora seja a mãe dele. Entendi. Então, e aí ele vai se sentindo excluído. Essa criança vai se sentindo excluída, né? Porque certos momentos ela tem uma atenção especial e quando chega esse homem, que é o concorrente dele, vamos dizer assim, né? Por esse amor dessa mulher, diferente, lógico, cada um na sua... O filho querendo o amor da mãe e o esposo querendo o amor da mulher. Não é isso que você está colocando? Justo. Então, mas enquanto os adultos resolvem, porque eles se reaproximam, que são o casal e natural, a criança não necessariamente. Porque ela sofre dessas porque ela, como ela está na fase de desenvolvimento ainda, ela passa por esses contratempos e não tem como resolver de uma maneira prática. E isso ela carrega, que é o que a gente está dizendo sobre, no nosso tema a gente fala sobre destino, mas a gente deixa um pouquinho mais para frente na nossa conversa. Sim. E aí os outros exemplos que possam se seguir, no caso de viuvez, por exemplo. Então, aí sim já a ausência efetiva desse marido que não volta. Então, os filhos ou as filhas, depende da carência da mãe. Uma filha pode assumir o papel de mãe da mãe, porque ela está... A mãe assumiu o papel de filha, né? Sim, se ela se fragilizar o suficiente para não reagir à viuvez, ela pode sim se largar ao ponto de permitir que uma filha possa cuidar dela sim. É bem possível que isso possa acontecer sim. Sim. E como é que a gente pode identificar isso? Como é que a gente pode identificar? Como é que a gente pode identificar, tipo, na vida adulta, né, que isso aconteceu lá? Como é que você, no seu setting terapêutico, você observa e percebe que foi isto que aconteceu? Bem, vamos imaginar, né, hipoteticamente, que o adulto de hoje, ele perceba que tem alguma coisa que não está boa na vida. Quer seja no trabalho, na vida afetiva. Então ele começa a sentir algumas questões psicológicas, mas o corpo também indica que há algo que não está bem. Alguma doença é indicativa disso. Aparece. De uma maneira bem geral, há uma doença física associada a essa questão. E hoje, né, como todo mundo orienta e diz, procura ajuda, procura um terapeuta, porque se ele procurar o médico, ele vai atrás da saúde física. Isso é um medicamento, uma coisa que possa levar a alguma intervenção cirúrgica, mas não é o caso. Ou aliviar o sintoma, né? Ou aliviar o sintoma, que é a função dos remédios de farmácia. Sim, mas a origem desse sintoma que é essa ajuda terapêutica.
Exatamente, exatamente. Porque quando o corpo está machucado, doído, a pessoa quer saber de médico, medicamento e resolver o problema. Só que, como você disse, ele alivia, mas não resolve. Então, a orientação é procura-se um terapeuta. E dentro do setting terapêutico, você tem várias possibilidades de fazer uma análise e um diagnóstico do que está acontecendo com ele. E dentro da ideia, durante a entrevista, você procura encontrar, perguntar sobre a vida, o que ele sabe sobre a infância dele, sobre as questões que possam estar perturbando, o que vem no coração, o que vem em sentimentos, e ele vai, então, se abrindo para a vida. É uma sessão terapêutica bem definida. Mas, aí é que tem a questão dos meios mais modernos. Existe a constelação familiar através de bonecos, onde você coloca as figuras representativas da família e da maneira como ela é colocada na presença do paciente, ou até pelo próprio paciente, você começa a identificar algumas das causas do que está acontecendo com ele. Outra das técnicas que tem, e eu utilizo também, é a técnica do desenho sistêmico. Que é a cliente ou o cliente ele se manifestar ou se expressar através de uma representação de desenho, onde lá do fundo, né, na expressão, aparecem no desenho algumas coisas que podem indicar o que está acontecendo. Então, vamos dizer, o adulto sente que tem alguma coisa. E ele precisa perceber que é conveniente, né? Porque você nunca pode dizer para a pessoa ir, mas conveniente procurar ajuda. E a partir do momento em que ele se apresenta para ajuda, é permitido que ele descubra e siga. Mas, só para ilustrar o que eu estou dizendo sobre a terapia com a qual eu trabalho na terapia de potencialização do que a pessoa tem. Porque, vamos dizer, ele tem dificuldade no trabalho. Então, ele está com potencial travado. Então, ele vem, descobrimos o que ele quer e vamos descobrir o que está travado para alavancar a frente. Porque se formos ficar procurando problemas, tantos problemas, todos temos muito. Então, para não ficar interminante, uma sessão é chato às vezes a pessoa ficar falando sobre tudo que machuca, tudo que é inconveniente. Então, transformar essa terapia de uma maneira um pouco mais positiva, de potencializar o que ele tem de bom. Mas, e vamos voltar lá. Porém, né, Mário Milani, sabemos que as questões que nos travam hoje, né, elas estão relacionadas com muitas crenças que foram criadas na nossa infância, né? Por isso que você, às vezes, usa essa ferramenta, ou quase sempre, né? A gente tem algumas ferramentas que podem levar o paciente a destravar-se lá na infância, e assim ele se destravando, entendendo qual foi a dinâmica que travou ele lá na infância, ele consegue destravar qualquer setor da vida dele aqui na vida adulta, não é assim que funciona? Isso, exatamente, Ana Karina. Esse adulto de hoje tem alguma trava lá na fase da criança. Mas, como filosoficamente se diz, a natureza é sábia. E se ela, lá na criança, a fechou, protegeu de algum trauma, é preciso ter bastante discernimento para ver o quanto é necessário mexer nesse mistério da infância.
Há preciso ter um discernimento profissional, porque nem sempre você precisa ir tão fundo. É simplesmente você... E nem tão rápido, né? Então, é uma questão a se conversar sempre com o paciente para entender o mecanismo sequencial da terapia. Por quê? As pessoas estão procurando no Google, na internet. Ah, achei. Aí eu quero fazer uma sessão. Você tem a capacidade de... Mas quando o campo energético se apresenta, ele não necessariamente vai dizer o que a pessoa quer, porque não vou menosprezar, mas não é cartomante, não é uma sessão de magia. É terapia, com conceitos psicanalíticos, com a ciência aplicada ao que está acontecendo, energia quântica, que é uma descoberta nova em relação aos conceitos terapêuticos. Então, é uma coisa muito séria, mas que pode ser resolvida em uma sessão, mas necessário uma sequência um pouco mais... Vamos dizer, um método com um pouco mais de tranquilidade para que se atinja tudo isso. Mas voltando lá no que a gente falou, a partir, vamos dizer que desta mulher dentro da casa, que percebeu esse distanciamento com o marido, ou percebeu esse distanciamento dos filhos em relação ao casal, ou quando ela percebe que esse filho está muito mais próximo do que deveria, ou essa filha, essas coisas que você vai vendo. Porque é muito fácil você verificar uma mulher que está assumindo o cuidado do pai e da mãe. E aí transformando-se em pai e mãe, em mãe ou pai, vamos dizer assim, dos próprios pais. É perceptível. Isso é bem comum, né? É bem comum. É comum, mas a pessoa fala assim, não, eu só estou cuidando, eles precisam de mim, é normal, eles não têm... Só que não é necessariamente saudável, há um desequilíbrio. E se ela compreender que isso é uma retribuição a uma necessidade, uma carência lá da infância, ela pode, então, deixar de ser mãe, ou, né, no caso da mulher, mãe dos próprios pais, e se tornar uma cuidadora atenciosa dos idosos que precisam de carinho. Respeitando que ele ainda é pai, respeitando que ela ainda é a mãe, e ela é a filha atenciosa. Mas sem assumir o papel de mãe. Isso, porque o idoso, ele precisa ser respeitado no que ele é e tem. Possa não ter uma capacidade física, possa já estar com deficiência intelectual ou de raciocínio, mas ele ainda é o pai ou a mãe. Ele ainda é, na hierarquia, aquele que veio antes. Certo. Então, essa filha trocar de papel, ela está mudando a função dela e interferindo na hierarquia. Interferindo no sistema familiar, né? Isso, exatamente. Está vendo essa disfunção dentro do sistema todo. Sim, então assim, só para ter um entendimento melhor, Pois não. Os filhos que estão cuidando dos pais devem sim cuidar dos pais, com carinho, com respeito, né? Honrando aqueles pais, honrando a vida e tudo mais. Não podem assumir o papel de pais dos seus pais. É isso, né? Porque isso é um desequilíbrio no sistema familiar. É isso? Porque o que acontece? Ainda se você olhar que se essa mulher está fazendo isso com os pais e ela tem filhos ou filhas, esses filhos estão aprendendo com ela que talvez eles tenham que se preparar ou estejam sendo preparados sem perceber
para que no futuro eles também voltem a cuidar dessa mãe. Mas cuidar aí, pode, não pode? Cuidar? Cuidar sim, mas com essa referência que a mãe está dando, ele já estará voltando para ser ou o pai ou a mãe da própria mãe, como ela está fazendo com os pais. Entendi. Então, E aí, mãe, pois não. então tá. Isso é um exemplo, né? De quando há um desequilíbrio, né? Há outro exemplo que é a ausência do pai, né? Seja pela morte, relacionamentos disfuncionais, conflitos, separação ou afastamento desse pai, né? Vamos dizer... Pode falar. Não, então, vamos dizer que nesse caso seja uma mulher sem marido ou viúva. Então, há um momento em que alguns filhos são chamados a crescerem mais rapidamente para ocupar o lugar desse pai. Entendi. E como você disse anteriormente, com a fragilidade da viuvez, ela pode também destinar que alguma das filhas ou filho a tomem por filha porque ela sentiu a viuvez e declinou. Entendi. Então, troquem de papéis, né? Troquem de funções, né? Isso. E aí o que acontece? Olha só porque às vezes é engraçado. Engraçado não, desculpe. É muito trágico para você analisar. Às vezes, esse filho, ele não se relaciona. Às vezes essa viúva não se relaciona novamente e eles não conseguem entender por quê. Entendi. E aí é o que volta no que nós estávamos conversando. Ele ficou no lugar do pai sem perceber. Às vezes continua morando na casa da mãe, possa até ter uma namorada eventual. E a mãe, por outro lado, também não se relaciona. Por quê? Porque, no fundo, ela já tem marido. Ela fideliza com aquele filho que tomou a função de marido, é isso? Isso, Ana Karina, exatamente isso. Então, eles vivem assim e não percebem essa dinâmica. Por quê? Porque é o filho. Está aqui, mora aqui, está tudo certo. Mas um outro homem não entra na vida dela e a namorada também não entra no lugar desse filho. E vice-versa, o viúvo ou a filha, alguma coisa assim, não necessariamente o gênero só com a mulher. Mas às vezes acontece isso. E então, isso é muito comum, né? A gente vê muitas famílias assim, né? É comum, mas não é como é um desequilíbrio, Eu acho que o importante de tudo é você ter a percepção, estar consciente, porque a gente coloca o nome de destino, é o destino que me trouxe. Não, entender o porquê, né, das coisas, né, o porquê desse comportamento. Agora, a partir daí que você perceba o que aconteceu, por que eu estou aqui, tentar ajustar e assim mesmo você decidir que quer continuar, né, mas consciente, não é isso? Dentro do sim, você colocou de uma maneira bastante interessante. Porque em algum determinado momento da vida, qualquer ser humano para, e agora com essa crise da pandemia mais ainda, ele para pensar sobre a própria vida. O que eu estou fazendo aqui, o que está acontecendo com a minha vida, o que é tudo isso, porque os famosos quês e porquês que todos nós temos. Então, ele tem essas perguntas que precisam ser respondidas. Às vezes, ou na maneira geral, ele não encontra a resposta, mas a essas perguntas todo ser humano faz. Então, se ele continuar só perguntando e não indo atrás das respostas, ele então está preso a esse destino que foi montado para ele lá na família de origem, em que ele vem vivendo naturalmente, mas angustiado porque ele não encontra resposta. Certo. Então, quando ele percebe isso, procura ajuda.
encontra as respostas para estas questões, aí ele toma o destino, o próprio destino nas mãos, e aí sim, ele faz o destino da sua própria vida. Aí é exatamente o que você está falando. Entendi. Isso nós estamos falando de uma questão de um desequilíbrio. E como seria, Mário Milani, o equilíbrio, né? Como seria esse equilíbrio, né? Eu estava dando uma olhada com essas questões nesse assunto da constelação sistêmica, né? Que a mulher ela já é assim responsável por esses filhos, né? Ela tem uma responsabilidade assim muito grande na criação desses filhos, né? Isso já faz parte naturalmente da sociedade, desde os primórdios, que a mulher é a que cuida, né? E também é uma crença que os filhos também são só da mulher, né? Então, hoje em dia a gente percebe que essa questão da maternidade, ela pode ser compartilhada, né? Porque a gente está pensando, eu estou tentando trazer aqui o que seria esse equilíbrio para as crianças, né? Nós chegamos a conversar na outra live, e você conversou com algumas das suas convidadas, da participação um pouco mais efetiva do homem, ou do marido, ou do pai, nesta criação. É fato que toda a gestação e boa parte da infância da criança, ela passa com a mãe, e ela é realmente responsável por muitas das coisas que acontecem com a criança. É fato, os primórdios, como você diz, não tem como tirar. Mas cabe ao homem, e mais ao homem moderno, porque tem acesso à informação, acesso a estudos, acesso à cultura de uma maneira geral, de que ele precisa se fazer presente. Porque num determinado momento, é ele que, com a sua masculinidade, com a sua energia masculina, que eu vi numa live, você conversando com o Davidson sobre isso, ele coloca a energia masculina a favor dessa vida saudável dos filhos e interfere no caminho de modo a que, num determinado momento, essa energia seja para lançá-lo ao mundo, que é o lugar do ser humano. O ser humano, ele tem o tempo do ventre, tem o tempo da casa, vamos dizer, do lar e da família, mas ele tem o tempo do mundo, que é com a maioridade, e depois ele vai construir o seu espaço de lar com outra pessoa, de modo que a vida se perpetue nas gerações que vêm. Então, o equilíbrio virá quando a mulher se desprender um pouco desse filho, não querer tomá-lo só para si, e que o homem também interfira na educação e no cuidado dessa criança, porque ele também precisa fazer parte. Então, o equilíbrio vem quando o casal se percebe responsável de maneira igualitária com a educação e o desenvolvimento do filho. Mas, Milani, é importante a gente frisar também que a função da mulher é muito importante na hora que ela apresenta esse filho para aquele pai. Porque do jeito que ela apresenta aquele homem para aquela criança, é que se cria, né, uma relação de amor e de respeito. Porque se essa mãe, ela valoriza aquele pai e traz aquele homem como função de pai, vem um homem de valor. Agora, se essa mãe, ela rejeita esse pai, ela não tem uma boa relação com ele, não é? Ela traz um homem com uma imagem masculina enfraquecida, e essa criança, ela percebe isso, porque ela olha através dos olhos dessa mãe. Sim, você tem razão.
Quando você fala em equilíbrio, nós trabalhamos com essa paridade do casal. Então, a gente já volta lá um pouco mais atrás, quando esse casal esteve junto, quando eles, na sua energia sexual, nas hormonas, como se diz assim, eles se juntaram num momento de amor, do sexo prático, falando, e geraram um filho no amor. Então, esse feto, essa criança, ela já vem com essa energia dos dois. Então, começa, no equilíbrio, começa ali. Mas só para não fechar o que você disse, a pergunta é, como é que foi lá? Então, se já foi algo que a mulher não estava esperando, algo que não estava combinado, e tudo que não foi essa energia amorosa dos dois, lá atrás você já começa a ter um princípio de desequilíbrio. E aí, no ventre, vem outros desequilíbrios, assim que é apresentado ao mundo outras coisas, e aí desencadeia-se esse monte de trauma. Mas nós somos otimistas, como terapeutas somos otimistas, como cristãos somos otimistas, como seres humanos somos otimistas, a gente sempre torce para que essas crianças sejam amadas desde a concepção, que os pais se encontrem num desejo de reciprocidade que possa gerar um filho no amor mesmo. Sim, e apesar, digamos, de se não conseguirem conviver esses pais depois junto, mas que cada um tenha a sua função de pai e mãe com honra para poder trabalhar nesse desenvolvimento dessa criança, né? O rompimento do casal nunca é bom. Quer seja para o casal, não, nenhuma separação é boa. Quer seja para o próprio casal ou para os filhos, independentemente da idade. Nunca é bom. Certo. Mas, se ocorrer, é preciso, e não é fácil, que haja esse equilíbrio, né, ou essa postura dos dois que estejam feitos de maneira bastante saudável. Mas até na constelação, ou uma constelação com o casal, é possível que se harmonize. Porque algumas coisas é possível. Você faz uma constelação com o casal, você faz uma terapia de casal. E os dois, é incrível como após uma constelação, um muda a referência que tem sobre o outro, e a energia desse casal, mesmo separado, já muda, a maneira como se veem os filhos, se trabalham. Então, tudo é possível ser realinhado energeticamente, é possível reorganizar os sentimentos, porque toda pessoa tem dentro de si uma alma boa. A alma é boa. O bem que vem do divino, o bem que vem de Deus, ele é bom. Então, o que não é disso é humano. Então, quando você ultrapassa o humano, leva esse casal para o lado do bem, para o que há de positivo em tudo que aconteceu entre eles, a relação amorosa com os filhos, você cria uma energia positiva e leva para frente. É bem possível, sim. A constelação permite isso, a terapia busca isso. Então, é bem possível, sim. Que bom, né? Que bom que há formas de ressignificar algumas crenças e alguns traumas que nós vivemos na infância. E quando a gente chega num setting terapêutico com o terapeuta, a gente ter essa oportunidade de ressignificar e para que a gente consiga ter uma vida mais leve, né? Que o perdão venha por algumas questões doloridas que vivemos mesmo, que participamos na infância. Isso, Ana Carolina.
Uma coisa que precisa é assim, a pessoa, ela precisa ter a tranquilidade de entender que o terapeuta não vai ficar descobrindo coisas. Ele vai descobrir os meus medos, ele vai descobrir... o que ele vai descobrir? Há uma preocupação com o que vai se descobrir. Não é isso. O terapeuta não vai ficar descobrindo nada, não vai inventar nada, não é isso. Não se pode ter esse receio. O que vai acontecer no set terapêutico é encontrar o caminho para que a vida, a partir da terapia, flua positiva, de bem, para frente. Muito embora tenha que mexer em detalhes da relação familiar lá na escola. Sim, sim, com certeza. Só para, eu estou vendo aí que tem mães, né? Então eu queria colocar a importância, só para frisar um pouquinho aqui, a importância do papel ativo dessa mãe nessa apresentação do pai, a importância desse pai na vida dessa criança. O que ele traz, né? Na hora que essa mãe apresenta esse pai vai mostrar para essa criança, porque o mundo da criança, como você bem colocou, é pelos olhos da mãe. Então, quando essa mãe apresenta esse pai para esse filho vai trazer para esse pai vai trazer para esse filho o diferente, né? A diversidade, a coragem, os desafios, complementando o que veio da mãe e integrando todas as informações para aquele crescimento e desenvolvimento saudável daquele filho, né? Aí o que acontece? O filho sempre está observando e ele vai só modelando os pais dele, né? Isso. Ele fica atento a ambos. Olha como os pais olham para o mundo, como eles se colocam como pais, como pessoas, como mulher, como homem, né? Aí ele constrói uma base. Aí porque você pode esquecer que biologicamente metade de cada um. Exatamente. Então o que acontece? É que você diz. Cada um vai trabalhar a sua metade valorizando a outra. Tendo a sua importância. E é nessa junção desse pai e dessa mãe que ele constrói a base que levará para ele ter os seus próprios relacionamentos quando ele crescer, né? Aí, Mário Milani, eu pergunto assim, né? Quando a gente tem umas questões na vida adulta que em alguns setores da nossa vida não estão bem, né? Então a gente se pergunta, ou quando estão bem, vamos falar de saúde mental, então vamos falar, como é que se dá esse equilíbrio da família? Como é que se dá essa saúde mental, né? Ela se dá por isso que você estava falando, por vários fatores, ou por fatores simples, né? Somos filhos dos dois, 50% do pai e da mãe, da nossa genética que vem deles, né? A vida chegou até nós através dos nossos pais e de todos os nossos ancestrais de suas famílias, tanto da mãe como do pai. Então, o que nós podemos perceber? Que precisamos tomar a vida que chegou através deles, pelo preço que custou a cada um deles, né? Devemos honrar sempre o pai e a mãe. Essa é a palavra-chave. Devemos honrar sempre o pai e a mãe, independente de quem foram e o que fizeram. Porque eles nos deram a coisa mais importante, que é a vida. Então, por essa vida, gratidão sempre, né? Então, sim, Ana Karina, me permita te cortar, mas você falou uma coisa bastante interessante. Ainda que aos nossos olhos, ou aos olhos desse adulto, olhe-se para esses pais e possam ser julgados, que não é o caso, mas possam ser julgados como maus pais, eles ainda são bons pais.
porque Com geraram certeza. o adulto. Então, é aí que entra também a terapia e esse ressignificado. Você valoriza o pai e a mãe pela vida que eles te deram, Exato. toma a sua vida para si, independentemente disso, e vive feliz, mesmo achando que aqueles não eram os pais que você gostaria de ter. Mas eles são os seus, devem ser São os honrados, seus. porque exatamente, fizeram o que tinham que fazer, deram a vida, e aí você toma ela para si e segue. E você Exatamente. colocou muito bem isso. Faça algo, né? Levantando adiante e dando continuidade à sua linhagem, né? Sendo cada vez melhores e levando a nossa família a um destino mais saudável. Se você está sentindo, isso assim é uma dica nossa, né, da terapeutas mesmo. Se você está sentindo ou observando que tem algo de estranho e não consegue fazer sozinho, procure ajuda, que é para isso que a gente se prepara para acolher a sua dor, entender e junto com o paciente buscar um caminho para ressignificar e assim você poder seguir a sua vida, respeitando os ancestrais e toda a caminhada dos nossos ancestrais, respeitando e agradecendo pela vida que foi dada e seguindo com respeito, com gratidão. De fato, quem consegue todos os resultados é o próprio paciente. Com É certeza. nele que estão as forças, nele que estão as capacidades, é tudo dele. Ele é o próprio terapeuta. O terapeuta, propriamente dito, é instrumento para que ele consiga se encontrar. Nós não fazemos por ele, nós trabalhamos com ele. Exatamente. É isso mesmo, Mário Milani. Na verdade, a gente está aí, né? A gente é como é que a gente fala que a gente é uma ponte entre ele e ele mesmo, né? Uma bela costureira, vai. A gente vai ajustando, arrumando, porque ele é tudo. Ele é o pano, ele é a linha, ele é a agulha, é tudo com ele. Todas as forças e as capacidades, potencialidades estão dentro dessa pessoa que está no setting terapêutico e é ele que vai descobrir e achar o caminho certo. Não é isso? Isso, exatamente. É no paciente. Embora ele chegue fragilizado, ou às vezes chega bem, ou nem vem, ou nem procura ajuda porque se acha autossuficiente, é preciso um pouquinho de humildade, um pouquinho de percepção de que dê uma chance a si mesmo e procure ajuda que vai conseguir. Sim. Mas há esse dilema, inclusive. Ou ele muito fragilizado não quer, porque está fragilizado, ou ele muito cheio de si também não quer, porque acha que resolve sozinho. A autoajuda é possível, mas nem sempre. Aqui estamos nós, né, prontos para acolhê-los. Ó, Mário Milani, nós estamos assim no limite, 59 minutos. Queria assim agradecer de coração. Foi muito legal, o assunto é muito pertinente. Tenho certeza que muita gente vai se beneficiar. Gratidão por ter aceito o convite. Faça suas considerações, temos meio segundo. Meio minuto. Só agradecer novamente ao seu convite, cumprimentar todos que nos ouvem e nos veem, agradecer por isso e nos colocar à disposição, porque somos seres humanos, temos os nossos defeitos, mas como você disse, fizemos o nosso trabalho, estudamos para isso e temos capacidade para ajudar. Uma boa noite para todos, fiquem com Deus. Obrigada, Mário Milani. Obrigado, Ana Karina, para todos mundo. Para todos. Assim, né? Eu nem sei como faz. Fiquem com Deus. Essa foi boa, olha. Tchau, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Todos. Obrigada por prestigiar a live. Até. Fiquem com Deus. Tchau. Amém, tchau.